Pais e familiares de crianças diagnosticadas com transtorno do espectro autista reclamam de longas filas e também da demora, para que as crianças consigam atendimento especializado dentro do SUS. Um outro problema é com a educação. Muitos alunos têm um professor auxiliar exclusivo, outros não têm. Como é que fica daqui para frente? Vamos ver essa história aqui. Um assunto que por muito tempo foi silenciado ou deixado para lá, mas que com a crescente dos números não pode mais ser ignorado. Atualmente, a cada 44 pessoas que nascem no Brasil, pelo menos uma tem o diagnóstico do transtorno do espectro autista, o TEA. Um índice cada vez maior e que demanda também a abertura de espaços no atendimento público, já que essas crianças precisam de acompanhamento especializado e todo o suporte necessário. A Aline, além de neuropsicopedagoga, também é mãe e sente no dia a dia essas dificuldades. Desde o início, a gente batalhou para que o Pedro tivesse algum professor auxiliar, entramos na justiça, esse direito foi negado devido à portaria do Estado, do município, que ainda está em vigor. E essa portaria prejudicou muito o Pedro. Ao longo dos anos, ele desenvolveu, além do autismo, deficiência intelectual, pelo fato de não ter o acesso ao aprendizado na escola. Ela chegou a mudar de profissão e iniciar uma nova faculdade para poder oferecer ao filho parte do tratamento que não encontrava disponível na rede pública. Fui cursar pedagogia para poder ensinar o meu filho a ler e escrever. Depois que eu consegui ensinar ele, eu entendi que eu poderia ajudar mais crianças. A realidade dela se repete estado e capital afora. Um grupo de mães no sul da ilha, em Florianópolis, por exemplo, se reúne quase que diariamente para discutir o assunto e demandar, junto ao poder público, mais vagas de atendimento especializado, seja em APAES, no próprio SUS e na rede municipal de educação. O que esse grupo busca não são projetos sociais apoiados por um ou outro político, não. São políticas públicas onde o município financia e realmente tem profissionais capacitados para trabalhar com crianças autistas. Então, o pessoal do sul da ilha tem esse movimento para que o sul da ilha receba alguma sede de atendimento pela prefeitura, com esses profissionais capacitados, porque as famílias não aguentam mais sem suporte anos numa fila de espera da PAI ou do RIA, para conseguir pelo menos um diagnóstico. Atualmente em Santa Catarina são 239 instituições especializadas cadastradas junto ao governo do estado, atendendo quase 23.400 pessoas com TEA. Já na rede pública de educação de Santa Catarina, são cerca de 523 mil alunos cadastrados e desses, 11 mil têm o diagnóstico. A APAE de Florianópolis é uma dessas instituições e há mais de 60 anos desenvolve um trabalho gratuito e multissetorial. A família procura os postos de saúde aqui do município de Florianópolis e lá eles recebem um primeiro atendimento, uma primeira consulta. Eles entram no sistema e através desse sistema chega até a nossa instituição, a APAE de Florianópolis, onde nós vamos chamando por ordem de inscrição. Aí essas pessoas que foram até o posto de saúde, ao chegarem na APAE, eles recebem uma primeira avaliação, uma triagem. Passada essa primeira fase, nós já passamos para a segunda, que é a avaliação completa, onde é feito todo um diagnóstico. São mais de 10 profissionais envolvidos. Recentemente, a associação inaugurou a expansão do espaço físico, abrindo também mais vagas de atendimento para desafogar essa lista de espera. Mesmo assim, para o presidente da APAE, a oferta ainda é pequena perante a demanda, principalmente em uma instituição filantrópica. Cada vez que nós colocamos mais assistidos, nós também precisamos de ampliar os convênios com o Estado, com o município. E não é só contratar professores, é toda uma gama de profissionais. É a base, é a área de limpeza, é a área de proteção, é a área de saúde, a área de alimentação. Enfim, são técnicos especializados. Nós gostaríamos de ampliar o máximo possível, mas nós temos a dificuldade da questão financeira. Para quem não pode mais esperar por um atendimento especializado, as respostas do poder público são insuficientes. A Solange tem um filho de 14 anos com o diagnóstico do TEA. Ele estuda em uma escola municipal do sul da ilha e até agora não foi alfabetizado. Ele começou, os primeiros investigação lá na primeira, segunda série, E daí foi pelo posto de saúde, mas só que no posto de saúde a gente sabe que demora, E ele ficou em fila até agora, tá esperando ainda,
para pai também, principalmente. Só que o que acontece? Ele já tem 14, ele foi inserido muito tarde, então ele fica cada vez para baixo da fila, né? Porque a preferência são os menores. Ela explica que o filho não recebe nem nunca recebeu o acompanhamento de um professor auxiliar, como determinam leis federais. Isso porque a portaria da Prefeitura de Florianópolis, de 2014, que fala sobre o assunto, afirma que a contratação de um professor auxiliar de educação especial somente será autorizada quando as condições do estudante assim determinarem, nos termos da portaria, tendo em vista que nem todos os alunos necessitam de um professor auxiliar de educação especial. Já o artigo 2º determina esses parâmetros. De acordo com o texto, são considerados estudantes elegíveis para a contratação de professor auxiliar apenas aqueles com comprometimento físico-motor, que apresentem independência na realização de atividades de locomoção, alimentação ou cuidados especiais. O artigo 3º veda a contratação de professor auxiliar para estudantes com deficiência visual ou surdez, estudantes com deficiência intelectual sob alegação de dificuldade na aprendizagem ou estudantes com algum tipo de síndrome sem comprometimento em sua funcionalidade motora. E um professor dentro de uma sala de aula, como é que vai dar conta de todos? Né? E dar atenção para alguns que precisam mais. Né? E ele não tem esse professor junto com ele porque ele não... O que é alegado? Ele não precisa de ajuda para ir no banheiro, não precisa de ajuda para comer, mas o que ele precisa muito ajuda, né, o professor ali do lado para as notas dele são baixas. Questionada em nota, a Prefeitura da capital afirmou que os estudantes com deficiência recebem sim acompanhamento de acordo com a Lei Brasileira de Inclusão, além da atuação de professores nas salas multimeios. Já sobre a falta de atendimento especializado em instituições, informou que uma equipe técnica tem desenvolvido estudos para a implantação de um serviço próprio de atendimento a pacientes neurodivergentes e que, atualmente, tem contrato com a APAE, ofertando mensalmente 73 vagas. A presença do professor auxiliar é essencial, né? E a presença do aluno, tendo espectro autista ou não, outro tipo de transtorno ou deficiência, né, é essencial também na escola regular. Vejo pelos meus próprios filhos. Houve uma evolução sem precedente na trajetória, inclusive cognitiva, do Benício, por exemplo, na escola regular, com acompanhamento de um professor auxiliar, que faz toda a diferença e dá um apoio fundamental, né? E na presença dos coleguinhas, que nesse convívio mudaram a história do B. E provavelmente estão mudando a história de muitas crianças, né? Que agora está com esse entrave no meio do caminho, né? Tomara que as melhores decisões possam ser tomadas.